Bom dia! Hoje iremos falar sobre o projeto de portaria do Departamento Estadual de Trânsito que quer substituir diversas outras portarias. Esse é um vídeo caseiro, é para o pessoal do grupo, pode compartilhar, não tem problema, portanto não é um vídeo profissional. O intuito aqui é esclarecer esse projeto de portaria, que inclusive estou com ela aberta aqui. Nós dividiremos em várias partes os vídeos. Então, a primeira parte nós vamos falar do artigo 1 ao 6º do credenciamento, como que pode vir a ficar o credenciamento. Isso aqui vai ter um grande impacto para essas empresas. O Detran, aqui nesse projeto de portaria aberto à consulta pública, ele sustenta que há as atividades delegadas pelo Detran e as reguladas pelo CONTRAN, pelo Detran também. Veja bem, as atividades delegadas é quando o poder público ele poderia prestar aquele serviço, mas ele não tem um efetivo suficiente, então ele passa para particular prestar esse serviço. E as atividades reguladas é quando tem alguma norma que regulamenta aquela atividade específica, tem algum liame com o poder público e o poder público regulamenta aquilo. Interessante a gente verificar que nas atividades delegadas estão o Centro de Formação de Condutores, seus profissionais liberais, diretores, instrutor, escola de cursos específicos, escola de curso de capacitação, estampadores de placa, vistoriadores de placa, médicos, peritos do Detran, psicólogos, peritos, examinadores de trânsito, dentre tantas outras empresas, como empresas com cadastro de parcelamento de multas, empresas com cadastro de contrato de financiamento, tudo junto ao Detran. Tá? E nós temos as empresas reguladas. As empresas reguladas, elas praticamente elas se submetem elas se restringem às empresas de desmanche, venda de peças de veículos, leiloeiros, despachante e documentalista. Claro, há outras categorias. Eu estou fazendo aqui um resumo, o vídeo não fica muito grande. Primeira parte, essas atividades são reguladas, elas não são reguladas pelo Detran, elas já têm normas específicas do Congresso Nacional. Por exemplo, as empresas que mexem com venda de peças, placas, sucatas, elas são reguladas por uma lei específica do Congresso Nacional, que é a Lei 12.977 de 2014. As autoescolas, Centro de Formação de Condutores, tem a resolução 789 do CONTRAN, estampadores de placas, também tem a resolução própria do Conselho Nacional de Trânsito, vistoriadores também, médicos, psicólogos, e tantas outras empresas de guincho, pátio também, que tem as resoluções próprias do Conselho Nacional de Trânsito, inclusive leis do Congresso Nacional. Então essas atividades não são reguladas pelo Detran. Se o Detran vir a regular de forma diversa essas atividades, essa portaria, que é um ato infralegal, um ato subalterno, ele é tido por ilegal e inconstitucional, porque compete somente à União legislar sobre trânsito, profissão e emprego. É um absurdo, eu acho, falar que uma atividade como despachante é regulamentada pelo Detran. Não, ela é regulamentada por uma lei própria do Congresso e pelos conselhos de classe. Tá? Então, aqui é interessante vocês terem esse conhecimento para saber se essa norma, se sobrevier uma norma de regulamentação de atividade, ela se choca com as leis federais e resoluções do CONTRAN, que é o órgão normativo por excelência a partir do artigo 12, inciso 1 e inciso 10 do Código de Trânsito Brasileiro. Ok essa parte? Vamos passar para a próxima, que chama muita atenção aqui o artigo 3, do artigo 4 ao artigo 6º, que fala como se dará o credenciamento. Ele fala que o credenciamento dessas empresas é um ato de chamamento público e que vai ser aberto a editais. Chamamento público é quando o poder público abre de tempos em tempos um edital para que as pessoas se qualifiquem, mostrem a sua qualificação como centro de condutores, como empresas de placa, empresas de vistorias, empresas de desmanche de carro, mostre a sua qualificação técnica e seja homologado pelo Detran, recebe a licença administrativa para trabalhar. Só que o artigo 6º fala que esse edital vai ser por prazo determinado. Então, vou citar um exemplo. Vamos colocar aqui em 2025. O Detran chame essas empresas, olha, mostre empresas que querem a sua qualificação, pessoas que querem, mostre a sua qualificação aqui para ser
habilitado como uma empresa estampador de placa, como centro de condutores, como uma empresa de desmanche e venda de peças. Se a empresa mostra, essa pessoa jurídica mostra sua qualificação, é homologada pelo Detran. Aí o edital fala que o prazo é de 2 anos, então vai valer de 2025 a 2027. Acabou esse 2027. Essas empresas vão ter a discricionariedade de ficar renovando esse credenciamento todos os anos, ou vai ser só quando o Detran abrir um novo chamamento público? Por exemplo, se for isso, se o edital tem validade de 2 anos, e se for só quando o Detran abrir um novo chamamento público, a hora, por exemplo, chegou o Detran em 2027 e não quis abrir um novo chamamento público, um novo edital, só em 2029. Essas empresas vão perder o seu ramo de trabalho, sua atividade? Então isso tem que ser melhor esclarecido. Isso aqui é muito importante, tem uma ressonância prática enorme. Isso aqui está dando um poder enorme ao administrador público para fazer como quiser. Ah, esse ano eu acho que tem muita empresa, então nós não vamos abrir não. Esse chamamento público aqui, vamos tolher um pouco de empresa, mesmo aquelas que já funcionem. Então ele pega e faz isso. Pode ser que não seja de propósito isso, é claro, eu imagino, tenho quase certeza que não é, mas ficou dúbio, ficou obscuro e isso pode gerar problema na mão de certos administradores. Então essa questão do chamamento público e edital precisa ser descido às nuances, se essas empresas que já estão credenciadas e que vão se credenciar pelo chamamento público, se elas podem sucessivamente ir renovando o seu credenciamento todos os anos, independentemente do novo edital. Não se esqueçam que nós temos os editais de examinadores de trânsito hoje e que ele perde a validade. Aí cabe ao Detran abrir um novo edital para chamar os examinadores de trânsito. Se não abrir e perdeu a validade, esses examinadores param de trabalhar. E o artigo 6º aqui desse projeto de portaria fala que o edital terá prazo pré-determinado. Então isso precisa ser melhor explicado. Os setores da categoria, as associações, precisam se atentar para isso. As pessoas precisam, os profissionais liberais, as pessoas jurídicas precisam opinar com mais detalhes sobre isso aqui e pedir uma nuance, uma pormenorização dessa situação. Mas no entanto, vamos colocar que seja aberto um edital chamando essas empresas para se qualificarem como empresas de placa, historiadores, centros de condutores, empresas de curso, leiloeiros, guincho, pátio de guincho, empresas que trabalham com desmanche, venda de peça, e essas empresas vão lá, se homologam e conseguem se credenciar. Maravilha, é expedida a autorização para 2 anos e nada fala se essa autorização vai ser renovada sucessivamente. Pelo contrário, fala já no edital que ela terá validade pré-determinada por 2 anos e após terá que se submeter a um novo chamamento público, quando o poder público quiser fazer esse chamamento. Vamos colocar que seja feito dessa maneira. O entendimento jurídico meu, nessa parte em particular, que isso é completamente inconstitucional, ilegal. Por quê? Quando a gente fala ilegalidade e inconstitucionalidade, algo tem que estar em desacordo com as normas superiores. Por quê? Porque há resoluções do CONTRAN, aqui nós temos diversas para cada categoria, não vou falar da numeração de cabeça de cada uma, mas conheço todas. Elas já descem as nuances de como tem que ser o credenciamento, de como tem que ser a licença administrativa. E elas não estipulam prazo pré-determinado de chamamento público. Ou seja, basta que a pessoa jurídica preencha as qualificações, o órgão executivo é obrigado a emitir a licença administrativa. Isso decorre do próprio Código de Trânsito Brasileiro. O legislador, no artigo 12, inciso 1 e 10, sustentou que o CONTRAN é o órgão normativo por excelência para mostrar como vai ser a licença administrativa e o credenciamento. E uma vez feito isso, basta ao órgão executivo executar e emitir a licença, ok? Então é dessa maneira. Então, nós temos que ver como que vai ser isso aqui. Isso aqui tem que ser melhor detalhado, porque se for de uma forma discricionária de como quer o administrador público do Detran, o atual ou o posterior, e ficar
fazendo um chamamento público de tempos em tempos e isso trazer problemas para as pessoas jurídicas já atuantes ou que vierem a atuar, isso aqui é inconstitucional, isso aqui é ilegal. Então isso aqui tem que ser arrumado. Então por isso que nós estamos falando do projeto de portaria. Nós temos que ver os defeitos já no projeto de portaria para arrumar essa situação. E essa primeira parte do vídeo sobre o credenciamento tem um grande impacto para empresas que já atuam e empresas que vierem a atuar. Então, interessante que vocês agora tenham conhecimento para poder opinar. Um grande abraço e até o próximo vídeo sobre o projeto de portaria do Detran.